Opa, fala aí, um Nerd Aleatório aqui para mais um vídeo aleatório de desenhos. E seguinte, a Vini tá aqui para falar de alguns episódios também. Olá, Vini aqui. Então, sem mais enrolação, bora! Os fantoches. O episódio começa com o Gumball e Darwin no sótão, relembrando dos seus brinquedos antigos, e a cada brinquedo Michuruca e quebrado, que só servem para ser doados agora, ou jogados no lixo mesmo. Até o momento em que o Gumball acha 3 fantoches numa caixa, e bom, eles brincavam bastante na infância, até o momento em que eles ganharam o videogame deles no Natal. Continuando, o Darwin fez seu pequeno show, e aqui já começa a bizarrice. O Darwin fala pelos fantoches, e todas as falas são estranhas, porque o próprio Darwin fala de coisas que ele não sabia, e até sente o peso da culpa por deixá-los na caixa, literalmente falando. Então o Darwin promete nunca mais largá-los, o que é bem complicado na hora do banheiro. E bom, boa parte do episódio é o Darwin e os fantoches fazendo gracinhas, como quase beijar o Rock e causar um acidente. Isso. Uma pequena cena engraçada dos fantoches zoando o Gumball até voltarem para casa, e o Gumball descobre sobre os fantoches do Darwin e os 4 acabam numa briga bem esquizofrênica, com o Gumball e o Darwin apanhando. Então o Gumball joga eles na caixa e na lixeira, e é aqui que começa a parte assustadora e bizarra do episódio. Frank, tudo bem? Você não parece legal. Vai ver, foi alguma coisa que eu não digeri direito. Frank, corpo errado. Pronto, vamos. Ao que tudo indica, os bonecos estão vivos e podem trocar de corpo do jeito que eles quiserem, como é o caso do Purple Guy. Então, eles voltam para casa e o loiro destrói o videogame dos dois. E a parte mais bizarra disso é que o Darwin está dormindo profundamente. São os fantoches que estão controlando o peixe, tanto que eles estão com as vozes originais. Então eles voltam para o mundo imaginário, prendendo o Darwin com eles, até o Gumball pegar o palhaço e usar ele, e vão para o mundo imaginário, com uma animação bem diferente, com o Gumball em formato de fantoche, e aqui vemos as criaturas que os dois imaginaram na infância, cada uma mais idiota que a outra, até que enfim encontram a casa em que o Darwin foi mantido preso, e aqui sim que é a parte mais amedrontadora de todo o episódio. E acha que o bolo? Comece a fazer o segundo bolo. Você errou no primeiro bolo. Só vez de brincar com o balão. É diversão sem fim. O que está acontecendo aqui? É diversão sem fim. Eu não sei se é mesmo assim. É diversão sem fim. O Gumball finalmente chega na casa e diz para ralar em peito, até que o palhaço fala que foi uma grande armadilha para prender os dois irmãos nesse mundo imaginário. Assim, continuando a bizarrice, com os 3 fantoches brincando com Gumball e Darwin do jeito mais torturoso possível, para classificação livre de todos os públicos do desenho, não é? Por exemplo, colocando minhocas, obrigando eles a comer unhas e graxas, fazendo eles usarem um suéter desconfortável, e assim seria pela toda a eternidade. Até que o Darwin pega uma corda do braço do palhaço e os dois correm, assim rasgando os 3 fantoches. Só que só eles gritando no final não foi tão legal, o suficiente pelo menos. Então eles imaginam uma grande explosão magnífica, assim voltando para o mundo real e botando os 3 para adoção. Até aquele moleque azul pegar o palhaço e mostrando que era só questão de tempo até eles prenderem mais uma criança inocente no mundo imaginário. E bom, esse episódio tem essa atmosfera extremamente bizarra porque o episódio foi feito pela galera de Don't Hunt I'm Scary, o que é algo extremamente perturbador e incrível, mas acima de tudo, bizarro. O golpe. É Halloween, por isso todo mundo tá fantasiado. E ponto pra Sarah pela criatividade. Gumball vai pra frente da classe pra contar a lenda do Gargaró, um monstro que habita o submundo. Ele é tão feio que nenhuma palavra é suficiente pra descrevê-lo. Todo ano, o rei do submundo sacrifica uma alma pra criatura devorá-la. Um ano, ele exigiu a alma da filha do rei em casamento. Ele aceitou com a condição de que não precisaria dar a alma de ninguém mais pra ele. Porém, a filha teve tanto nojo da criatura que a abandonou no altar. Magoado, o monstro devorou toda a comida do banquete, além de todas as almas por perto. Por isso, ele foi banido e pronunciar seu nome proibido, já que ao fazê-lo é o mesmo que o convidar. Só que Gumball começa a falar Gargaró várias vezes. Logo, coisas bizarras acontecem e todos saem correndo. Todos
exceto por Gumball e Darwin, que sabiam que isso era um plano do tempo todo, usando o Carrie para assustar todo mundo e roubar os doces. Os dois se vestem de caça-fantasmas e vão até a sala do diretor para oferecer seus serviços para se livrar do Gargoyle Devorador. Ele nega no início, mas aceita por força maior. Eles seguem com esse plano, apavorando todo mundo para depois se livrarem do Gargoyle em troca de doces. Depois que pegaram tudo que podiam, eles saem da escola para fazer o mesmo por todo Elmore, mas sem que eles percebessem, algo realmente sério acontece em casa antes que pudessem provar um pouco de todo aquele açúcar. Gumball nota isso, então eles vão até a escola ver o que tá rolando. Sr. Pequeno explica que foi o Gargaró, até Carrie fica surpresa dele realmente existir, já que achava se tratar apenas de uma história de fantasmas para fantasmas. Diretor Brown os vê e os pede para eles resolverem o problema. Gumball pergunta para sua amiga como eles conseguiram banir ele antes. Ela diz que foi com o sacrifício de um herói de coração puro. Eles chegam até a horrenda criatura e Gumball tenta usar um aspirador nele, mas infelizmente não dá em nada. Então são obrigados a fugir. Carrie dá a ideia deles darem doce para ele para servir como sacrifício. Ela oferece pro bicho e ele aceita. A fantasma vê um portal e ele come tudo. Quase explode, porém não foi o suficiente. Isso porque o cabeça oca ficou com um pirulito no bolso. Darwin pergunta se o vazio que ele tenta preencher com comida não está na verdade em seu coração, mas ele só ignora e tenta atacá-lo para salvá-los e a cidade. Carrie então se oferece para casar com ele. A própria guria começa a fazer a cerimônia enquanto Darwin vê a garota que ama se casar com outro. Então Gumball finalmente cria vergonha na cara e dá o pirulito pro monstro. Antes que os dois se beijem, finalmente a criatura explode, jogando gosma pra todo lado. Esse episódio é muito bom, acho que um dos melhores com o tema de Halloween. A ideia deles passarem golpes e depois virando perigo real combina bastante com a estética da série. As férias. O episódio já começa diferente de todos os outros, com a família no meio do deserto, contando histórias de terror no carro. Que detalhe aqui, o Gumball falou de uma quimera que fugiu de um laboratório e a Anaís contou sobre uma caminhonete sem motorista. O Ricardo conta sobre uma geladeira vazia e a história mais fraca também da família. Mas agora, a Nicole conta a história mais perturbadora do episódio. Eles estavam viajando para acampar quando o carro quebrou. No meio do nada. Um senhor estranho que morava num posto de gasolina abandonado ajudou eles a sair e perguntou se queriam ficar para jantar. E quando ele sorriu para eles com um sorriso banguela, eles perceberam que o prato principal eram eles! E do nada, o carro quebra e todos gritam alto. Mas era só uma pegadinha da Nicole, então tentam voltar para a estrada, mas o carro realmente quebrou, porque o Ricardo encheu o motor com marshmallows. Então a Nicole manda o Ricardo ir no mecânico, mas infelizmente o Ricardo só andou em círculos por 12 horas seguidas, ou foi em quadrados, nunca saberemos. Mas o detalhe do relógio da família do Marvin foi até que legal. O sol está se pondo e o Gumball fica apreensivo por causa da história de terror da Nicole. E do nada, aparece um velho todo distorcido na janela do carro com apenas um dente na boca. A Nicole ia tentar ligar para ajuda, mas não tem sinal no deserto. Então o velho oferece ajuda e fala sobre não querer perder o jantar e seu único dente cai. Assim, as 3 crianças puderam entrar em pânico. O velho ajuda a família e acabam num posto de gasolina abandonado, igual na história da Nicole. Nem a Nicole está entendendo direito essas coincidências bizarras. Até o Gumball e o Darwin verem mais da casa do velho e acabam encontrando animais empalhados e a própria mãe do velho. Ele empalhou todos os bichos e a mãe! Agora, a família não pode sair daí agora, mas vão poder ficar para o jantar. A Anaís tenta ser racional, mas o velho disse que gostava do cérebro grande da Anaís. Então temos essa pequena cena da Nicole contando sobre seus 5 dias de férias do ano sendo arruinados e não quer que o acampamento seja ruim. Então a noite caiu, com o velho afiando um facão ou uma serra com uma atmosfera extremamente assustadora. Além de que o velho cavou 5 covas com os tamanhos exatos dos 5 membros da família. E bom, a Nicole ficou extremamente assustada e infelizmente ou felizmente chegou a hora do jantar. É hora do jantar! Prontinho, minha gente! Vamos comer! Eles não gostam de pizza?
A família corre do velho pelo deserto e uma caminhonete aparece, só que não tinha um motorista visível aos olhos e tinha uma geladeira vazia, assim concretizando 2 histórias de terror da família. O motorista da caminhonete só é baixinho mesmo. A família continua correndo e se separam enquanto o velho perseguia eles, e essa cena é realmente assustadora. Só pensa nessa situação, é extremamente realista, principalmente nos Estados Unidos. A família continua correndo e vem uma casa ao longe. Mas, infelizmente, era o posto de gasolina do velho e a família cai em suas respectivas covas, assim dando um fim na família. Só que não! As covas eram só os banheiros da família, e tem essa piada que só entendi agora com 20 anos. Se eu quisesse cérebros, não correria atrás de vocês. No fim, era só um grande mal-entendido. A família vai embora com um guincho do motorista baixinho e com todos rindo dessa experiência bizarra. Mas, ao fundo, a quimera da história do Gumball aparece, pegando o velho. Assim, encerrando esse episódio com mais dúvidas que respostas. Os Watterson estão batendo na porta do Gumball e o chamando para cumprir com suas promessas, só que ele não quer por estar de mau humor. Sua família tenta o confortar para ajudar, só que não funciona e o guri apenas deseja que todos sumam e o deixem em paz. Imediatamente, todos somem. Gumball procura pela casa, mas não acha ninguém. Ele chega à conclusão de que o responsável pelo sumiço deles é o seu desejo de mais cedo. Gumball então vai para o seu quarto brincar de Lego, onde finge ser o criador deles e destrói a cidade. Como ficar de mau humor não é algo divertido, ele decide que precisa de algo que o deixe feliz e prove que o mundo não é um lugar tão ruim. Então, vai ver TV. E aqui temos uma família de raros sapos dourados. São os últimos 3 espécimes do planeta. Os últimos 2 espécimes do planeta. A última espécime de todo o planeta. E agora vamos para os comerciais. Gumball se irrita por não receber as respostas que queria e quebra a TV. Ele então tem a ideia de cantar para se alegrar, no início cantando sobre as coisas da vida, mas vai trocando tom aos poucos, dizendo as coisas ruins, indo assim até se irritar e parar com a cantoria. Ele então decide cozinhar algo para se animar, embora tenha trocado alguns ingredientes. Na hora de comer, ele finge ser seus familiares, o que só piora a situação, já que ele continua sozinho, por isso sai de casa para caminhar um pouco, mas de novo não encontra ninguém. É como se todo o amor tivesse ido embora e o deixado para trás. Como se as coisas não tivessem ruins o suficiente, uma escuridão começa a cobrir a cidade. Gumby entra em pânico e corre para casa, mas não adianta se esconder, porque no fim tudo é coberto pelo preto. Todas as coisas que o guri conhecia foi coberta por uma sombra bizarra. Ele então lembra do conselho que seu pai deu mais cedo. Então, Gumball começa a agir como se todos ainda estivessem ali, primeiramente praticando brincar carrinho de mão, e felizmente isso funciona. A escuridão some e sua família reaparece. Anaís pergunta se deveriam falar para ele que na verdade tudo foi sua imaginação e que toda a cidade ouviu dando uma de doido, mas Nicole nega para poupar ele dessa vergonha. Esse episódio é incrível, gosto bastante da ideia de retratar a depressão desse jeito, já que é bem comum ter o sentimento de estar sozinho quando está passando por isso, além de ressaltar como é importante ter pessoas ao seu lado nesses momentos difíceis, para enfim superá-los. O micro-ondas. O episódio começa com o Gumball apresentando o vidro nojento para o Darwin. E sim, é só um negócio besta e nojento. E o Gumball ainda fala que vai ser isso que vai deixar o nome dele na história. Ou seja, bem irrelevante. O Ricardo esquenta o vidro no micro-ondas achando que era o café dele e tudo que tinha dentro do vidro cria vida. Uma cena engraçada do Darwin querendo comprar cigarro e o bicho sai do vidro atacando o olho do Darwin e depois no pescoço do Gumball. Então eles chegam na conclusão que o bicho só tá com fome e ele comeu pequenos animais. A Anaís entrou na cozinha e vemos que deram o nome de Kennedy pro bicho. Os dois idiotas saem para fazer compras e, ao que tudo indica, a Anaís foi devorada pelo Kennedy. E isso é concretizado logo em seguida, quando o carteiro aparece para entregar uma encomenda para o Gumball e o carteiro foi engolido pelo bicho, assim crescendo de tamanho e ficando ainda mais faminto. Então os dois levam o filho pro Ricardo e, bom, é aqui que o episódio começa a desandar na questão de terem o controle da situação. Pai! O Kennedy comeu o papai! E provavelmente a Anaís também. Salvá-los!
Os dois se trancam na casa até a Nicole voltar de noite. A Nicole foi checar o que aconteceu e ficou com essa atmosfera com um silêncio ensurdecedor. Até que o Kennedy mostra ter se escondido na sombra da casa e devora a Nicole também. Assim, só restando os dois idiotas vivos para salvarem a todos. A atmosfera continua extremamente pesada e assustadora e o Kennedy aparece quase devorando os dois. Até que o bicho ficou estanque na cerca e os dois batem nas nádegas do bicho gigante. Assim, descobrindo que todos estão vivos dentro do Kennedy. Então Darwin teve um plano idiota, perigoso, mas que poderia funcionar. A primeira parte do plano funcionou, mas a segunda parte não funcionou, assim só restando o Gumball. E bom, ele não tinha outro plano, e ele só disse que iria arranjar outras pessoas para o Kennedy devorar, o que é bem bizarro, mas felizmente ele ligou a torneira acidentalmente, assim implodindo o Kennedy e salvando a todos, e fazendo o Kennedy voltar à sua forma bebê. E o Gumball até tenta dar uma segunda chance para o bebê coisa nojenta, só que o Kennedy ficou do tamanho do Heitor e atacou a cidade de novo. E nunca saberemos como ele voltou para o pote e congelaram ele, só reaparecendo no episódio O Fim. Alegria. Acho que todo mundo concorda que segunda é o pior dia da semana, por isso, os guris estão de mau humor. Para ajudá-los, Ricardo oferece um abraço maravilha, algo que carrega todo amor e felicidade do mundo. O estranho é que ao dar o abraço, rola uma explosão colorida. Na escola, os dois continuam de mau humor, porém, Darwin não para de sorrir e Gumball de dançar. Ao mesmo tempo, Simio está acabando com qualquer vestígio de felicidade. Em seguida, vai para as câmeras observar a tristeza de manhã, mas se assusta ao ver os dois tão animados. Ela vai na sala deles ver o que está rolando, mas a situação tá pior, já que eles estão cantando, só que Gumball acaba tossindo e saindo um pouco de gosma colorida. Simio então vai falar com seu namorado sobre isso. Ela diz que tem uma doença se espalhando pela escola, algo como uma explosão de alegria, mas infelizmente o diretor Brown não a leva a sério por achar que isso não faz sentido. Ela decide então provar para ele. A professora começa a filmar os guris ao mesmo tempo que explica a situação. A enfermeira também não acredita nela e para provar sua tese, ela apenas pede para os guris pararem de sorrir. Só que mesmo tentando muito, Gumball simplesmente não consegue. Ela passa um bom tempo os examinando, mas os sintomas estão piorando. Por isso, os colocou em quarentena. A enfermeira fica irritada com suas atitudes e vai chamar o diretor. Só que algo bizarro acontece. A enfermeira e o diretor chegam na enfermaria, então Simio joga na cara dos dois que estava certa, só que se distraem com a dancinha dela, o que dá tempo dos irmãos atacarem o diretor e passar a doença para ele. A professora sacrifica a enfermeira e vai se esconder. Pelas câmeras, ela vê a infecção se espalhar pela escola toda. Ela explode de raiva por ter falhado e começa a destruir tudo, porém, sem querer, ativa uma música, o que faz o diretor Brown voltar a si. Isso por ela ser bastante melancólica. Simio então decide ir até a sala do diretor, com o intuito de tocar a música no alto-falante. Para isso, ela tem que fingir estar feliz para passar pelos zumbis. E estava indo tudo bem até passar pelo João Banana. A professora não resiste e briga com ele, alertando o povo e obrigando a sair correndo. Foi difícil, mas ela chegou na sala. Só que antes que ela pudesse tocar a música, os irmãos aparecem às suas costas e a pegam. Está começando a me dominar. Só tem um jeito de derrotar. Você tem que tocar uma musiquinha. Eu não sei exatamente como é. Eu não sei o nome dela, mas eu acho que é assim. Desculpe, eu não canto bem. Desculpe, te decepcionei. Essa história chegou ao final. Feliz! Esse episódio é um dos mais bizarros da série, ainda mais por esse final, já que ele termina de uma forma ruim para as pessoas da escola, embora provavelmente o diretor salvou a todos por ter escapado ou Tobias por ser imune. Só que ainda assim, dá uma sensação estranha vendo a Simio fracassando em salvar a todos. Se parar para pensar, a doença da alegria deve ter se alastrado para a cidade toda se esses dois tiverem falhado. Além disso, acho que vale a pena elogiar a criatividade dos roteiristas, já que pegaram um conceito meio genérico que seria os zumbis e deram um ar novo, que seria a adição da alegria. Mas é isso. Muito obrigada ao Leo Aleatório por me convidar a participar do vídeo e tchau! Bom, valeu Vini por participar do vídeo, um grande agradecimento aos membros do canal Igor, Soy Mr. Z, MD e Bruce Wayne, e até o próximo vídeo aleatório. Falou!